minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Décio, os autores, os dramaturgos de uma nova geração. Nós começamos falando sobre Plínio Marcos. Quem é ele? Quem é ele é difícil dizer, mas qual a função que ele desempenhou no teatro paulista, isso talvez eu pudesse tentar dizer. Eu acho que nós, antes dele, nós tínhamos tido toda uma geração de autores revelados, de modo geral, entre 1955 e 1960. Por exemplo, o Jorge Andrade, o Guarnieri, o Boal, e outros que não eram provavelmente paulistas, mas também que se revelaram aqui, como Dias Gomes, na sua nova fase. O próprio Ariano Suassuna, que veio do norte, mas foi representado também em São Paulo. Esses autores exploravam determinadas classes sociais. Por exemplo, a burguesia em decadência, em crise, o operariado, o camponês do Nordeste, e assim por diante. Quando o Plínio apareceu com duas peças em 1967, ele abordou um novo campo, também pelo lado social. Isto é, nem mesmo o povo, há pessoas que estariam abaixo do povo, mas pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas sem profissões definidas ou com profissões muito mal tidas dentro da sociedade, por exemplo, o problema da prostituição e todo aquele mundo, ou submundo, que gira em torno da prostituição. Então, realmente, nesse ponto, ele caminhou, ele fez uma análise social de tipo diferente. Além disso, a linguagem que ele empregou era outra, uma linguagem propriamente dita até, por exemplo, o uso do palavrão, que naquele mundo era a maneira natural de expressão, mas que escondia também, a meu ver, assim, uma grande agressividade. E como as primeiras peças dele eram sempre com poucos personagens, 2 personagens, 3 personagens, esse lado social ficava mais como fundo da peça, ficava mais subtendido. E o que aparecia em primeiro plano eram as relações entre as pessoas, relações psicológicas, expressas com bastante subtileza. Os personagens não tinham nada sutis, ao contrário. Mas o que a peça nos mostrava era como essas pessoas lutavam entre si com muita agressividade, cada uma tentando dominar a outra. Dominar, às vezes, fisicamente, pela violência física, mas também dominar, frequentemente, psicologicamente, moralmente, impor a sua personalidade. Por exemplo, o mito do machismo exercido do homem em relação à mulher, mas exercido pelo homem também em relação a outros homens, mostrar quem é o mais machão. E isso acabava se refletindo num trabalho quase que de estudo psicológico.
E com isso eu acho que o Plínio Marcos tirou o teatro de um certo impasse e abriu uma nova perspectiva para uma série de autores que surgiram logo a seguir, autores que se entusiasmaram com esse caminho aberto por Plínio Marcos e que também vieram tratar de problemas psicológicos apenas no sentido de relação entre as pessoas, relações na vida diária. Como é que há, às vezes, uma luta pelo poder entre dois homens, entre um homem e uma mulher, e este tema nós vimos reaparecer com muita frequência em toda a dramaturgia paulista. Então eu considero, assim, o Plínio Marcos como uma espécie de divisor de águas. Ele fecha um pouco um período e ele dá início a um outro período que foi bastante fecundo e daí por diante nós tivemos uma série de revelações de autores. Ele tirou, em suma, o teatro paulista de um certo impasse em relação aos autores. E agora o depoimento de Renata Palottini! Se nós estabelecermos uma trajetória desde o seu espetáculo de estreia, O Crime da Cabra, até a atualidade, quais são as características da sua obra enquanto autora? Quando eu comecei, por inexperiência, por uma certa tradição do próprio teatro brasileiro, eu fiz comédia de costumes. O Crime da Cabra é tipicamente uma comédia de costumes, sem maiores pretensões. Mas depois, não que eu tivesse tido maiores pretensões, mas provavelmente eu comecei a ter maiores exigências. Então a caminhada foi no sentido de trazer, como eu sempre pretendi, trazer um pouco do meu mundo de poesia para o meu mundo de teatro, que é uma grande paixão também, concomitante. Então, com o passar do tempo, as peças que eu fui escrevendo depois, A História do Juiz, O Escorpião de Numância, A Serenata Cantada aos Companheiros, e principalmente Enquanto se vai morrer, que é uma peça que não chegou a ser montada, porque na ocasião em que poderia ter sido montada era proibida, foi proibida. Então, em todas essas peças, a caminhada foi de partir de uma simples comédia de costumes para um teatro mais elaborado, um teatro de forma mais complexa, e onde eu pudesse unir essas duas preocupações, ou essas duas tendências. Mas há uma coisa constante no meu teatro, e é curioso que agora eu estou escrevendo um trabalho onde eu fui obrigada a fazer uma revisão de tudo que eu escrevi em teatro. Há uma constante nesse teatro, é uma preocupação com a justiça. Curiosamente, O Crime da Cabra era uma comédia de costumes, mas era uma comédia de costumes que tratava do tema da justiça. E Enquanto se vai morrer e Serenata Cantada aos Companheiros, são exatamente sobre o mesmo tema, a rigor. Neste caso, a dramaturga estaria sendo influenciada pela antiga estudante de Direito do Largo de São Francisco? Com toda certeza. Com toda certeza, eu acho que a experiência do Largo de São Francisco, que inclusive é tema de duas peças, a própria faculdade é tema de duas peças, é tema do Enquanto se vai morrer, que é o verso inicial de uma quadra famosa sobre os estudantes da faculdade que vão à Revolução de 32. Então, Enquanto se vai morrer é sobre a faculdade. E a mesma coisa, o mesmo tema se desenvolve em Serenata Cantada aos Companheiros, que é de 76. Com toda certeza, a experiência, também a experiência de advogada, eu advoguei durante muito tempo. Então, a experiência de advogada também influencia tudo isso. Mas, fundamentalmente, a preocupação é uma preocupação com a justiça de um modo geral, a justiça em todos os seus campos. Parece que a gente está sempre ganhando a guerra de novo. Eles nos odeiam, mas não têm forças para confessar. Mas a gente boa, não é? A gente batida tem que ser boa. Você está aqui? Não, aqui não. Sabe que eu recebi a tua carta? Qual? Aquela que eu te mandei um ano atrás? Não. A que você mandou há 7 anos. Aquilo.
Foi bobagem. Bobagem não. Você estava preocupada com a justiça. Eu li e levei em consideração. Eu ia responder quando aconteceu aquilo. Eu compreendi que você devia ter muito trabalho no ministério. Não, mas eu ia responder. Você... Olha... Fale. Fala você. Não, que é isso? Fale. Eu só queria saber. Eu também. Por quê? Por que não deu certo? É isso mesmo. Por quê? Ia tudo tão bem. Parecia que ia ser uma solução. Mas você não me disse. Eu tentei. Podia ter sido bom. O que foi que faltou? Tudo prometia. Qual a razão? Eu estava nervoso naquele dia. Naquele tempo, todos nós estávamos tão cheios de esperança. Eu acreditava tanto. A gente tinha esperado, tinha desejado. Por quê? Por que você não quis? Deus, por quê? Por que você não quis? Você tinha outra pessoa? Quem era? Quem era a outra pessoa? Você tinha outro? Quem era? Quem era o outro? Por quê? Por que você não me disse? Por quê? Vocês eram os homens que a gente tinha confiado. Os homens do governo que a gente tinha sonhado. Por que você não me quis? Por quê? Tudo ia tão bem, tudo estava caminhando. Era o que a gente tinha sonhado. Você gostava de mim ou não? Você era popular. O povo estava com você, a gente estava com você. Por quê? Por quê? Vocês se precipitaram. E agora? Nunca mais. Senhores, eu vou fracassar. A única forma de falar com ele era atravessando a ponte, passando a fronteira. Assim talvez eu conseguisse me explicar. Assim talvez ele conseguisse me explicar. Se eu fosse, será que eu podia ir? Como é que era mesmo o nome daquele lugar? Como é que se chamava? Como? E voltamos para o nosso programa de hoje. Carlos Queiroz Teles! Bom, meu trabalho começado na oficina em 58 foi interrompido de 58 a 72, como dramaturgo. Uma pausa muito grande em termos de presença nos palcos. Mas volto em 72 com 2 textos, A Semana e Frei Caneca. E dali para frente, durante os 10 anos seguintes, pelo menos, os 9 anos seguintes, tive mais ou menos 10 peças encenadas. Hoje, fazendo uma análise com um pouco de tranquilidade, eu vejo que eu fui um dramaturgo de momento, um dramaturgo de circunstância. Um dramaturgo que preencheu um espaço vazio no momento onde a censura, mais do que nunca, atrapalhava toda a obra de todos os autores em ação. Fiz concessões. Fiz concessões no sentido de que alguma coisa tinha que ser dito. Eu fiz uma dramaturgia eminentemente de circunstância nesse período. E aquelas peças que não foram de circunstância, ou seja, que não tinham o objetivo de chegar ao palco para dizer alguma coisa, o pouco que fosse, essas também foram proibidas e permaneceram proibidas. Carlos Queiroz Teles. Carlos poeta, como Renata,
ele tem coisa engraçada, como, além das adaptações que ele fez muito boas, tem A Semana, né, que ele pegou a turma de 22 e fez um espetáculo muito gostoso, muito bom, muito humano, e por duplas populares, em que ele coloca São Paulo, que é uma coisa extraordinária, mas o que eu gosto mesmo do Carlinhos, que ele criou um personagem de ficção extraordinária, é Muro de Arrimo. A Semana. A Semana foi um grande acontecimento em termos teatrais. Realmente ela é mais do que uma peça, um roteiro que procurava ironizar e satirizar as comemorações oficiais do 50º da Semana de Arte Moderna de 22. E um espetáculo feito, vamos dizer, a partir de um roteiro meu, mas o qual deve, fundamentalmente, na sua execução final, a uma autoria muito participante de duas pessoas, Fernando Peixoto e Hélio Eschbauer. Uma grande anticomemoração da Semana de Arte Moderna de 22. Frei Caneca. Assim como a Semana procurou não comemorar os 50 anos da Revolução da Semana de Arte Moderna, Frei Caneca foi não uma não comemoração, mas foi uma anti-comemoração provocativa do 60º da Independência. Basicamente, qual era o teu enfoque de autor? Mostrar que o grande herói do país, na época, Dom Pedro I, tinha, no seu pior aspecto, uma faceta de um tirano terrível que fechou uma Assembleia Constituinte e enforcou ou fuzilou grandes patriotas. Texto: A Bolsinha Mágica, de Marli Emboaba. Autor: Carlos Queiroz Teles. Eu espero que os senhores desculpem o incidente que aconteceu agora há pouco aí na entrada do teatro. Mas como eu sou o autor da peça, eu acho justo que lhes dê uma explicação. Não sei se os senhores sabem, mas o texto da nossa peça ainda não foi liberado pela censura, o que nos impede de apresentar o espetáculo de hoje conforme estava previsto. Bom, mas se o texto ainda não foi liberado, como é que esse público todo apareceu? Não, eu acho que é por causa disso mesmo, né? Não sei. Vai ver que algum afobado lá da agência de publicidade mandou algum anúncio pro jornal. Sei lá, pergunta pra eles. Né? Bom, mas já que eles vieram, eles já entraram, como é que nós vamos fazer? Entraram porque você permitiu, né? O fato é que nós estamos impedidos de realizar o espetáculo. Quando muito um ensaio, então uma leitura a portas fechadas. Olha, por favor, eu espero que os senhores entendam. Eu estava aqui, muito calmo, reescrevendo a peça, sabe, tentando adoçar um pouco o texto, cortar algumas palavras mais fortes, inventar cenas, enfim, em resumo, eu estava tentando dar um jeito para que a censura liberasse o texto sem grandes concessões. Foi aí que os senhores entraram. Para assistir ao espetáculo. E eu acho, na minha opinião, que já que eles vieram, é muito justo que a gente apresente essa peça. Não, porque pense um pouco no sacrifício deles. Eles se arrumaram, saíram de casa correndo, buscaram condução, enfrentaram o trânsito, entraram na fila e agora, com a crise que tem por aí, a gente não pode ficar desperdiçando espectadores. Na minha opinião, nós devemos começar a apresentar a peça nesse momento. Os senhores estão de acordo comigo? Tá bom, não precisa fazer comício. Agora eu só quero fazer uma pergunta para você. Que peça você quer apresentar? A versão proibida pela censura ou essa nova que eu ainda estou escrevendo? A que você achar melhor, o autor é você. Eu, por mim, acho que o produtor devia devolver o dinheiro dos ingressos. Mas isso seria esperar demais de um produtor. Mal agradecido. Olha, tem mais. Eu ainda acho que essa peça ainda vai virar um caso de polícia. Quem me garante que não tem nenhum policial à paisana escondido no meio do público? Você quer parar de ofender os espectadores? Eles não vieram aqui para ser agredidos, não. Não quero ofender ninguém. É que nos dias que correm, ninguém sabe quem é quem. Marli Emboaba. Outra parábola. Outra metáfora de uma época de muitas metáforas. Marli, a prostituta feliz, que acredita no país, que acredita no futuro, que acredita na poupança, que acredita na grandeza e que acaba se transformando em alcaguete da polícia. Marli, todos nós. Arte final. Trabalhei 15 anos em agência de propaganda. Não cuspo no prato que eu comi, mas me permito uma revisão simples, honesta, desse meu tempo de trabalho para propaganda. A arte final é a reconstituição das Marlis e dos Lucas que diariamente, atrás de uma prancheta, em cima de uma máquina de escrever, vendem uma realidade que não é deles,
para um povo que não está precisando dessa realidade. Arte final é isso. Mas o que eu gosto mesmo do Carlinhos, que ele criou um personagem de ficção extraordinária, é Muro de Arrimo. Eu assisti em Nancy, Muro de Arrimo sendo feito por um ator francês, fazendo operário francês que chega de gravata, tá tudo diferente e tal. José. José se chamava na França. José. Chama-se José, exatamente. E comover uma plateia internacional super sofisticada, que estava vendo espetáculos de 45 nações. Mas foi aplaudido em cena aberta. Realmente o Carlos tem esse dom, sabe? Muro de Arrimo. A procura do povo. Um passo mais amadurecido. Uma peça escrita para ser representada por povo, para povo. Relação de Muro de Arrimo com o futebol. O futebol foi a grande desculpa para se falar de um país. O futebol foi a grande metáfora para se falar de uma realidade maior. Me lembro de uma frase que talvez defina isso. Desesperado, o pedreiro Lucas, chutando seus tijolos, diz: é isso mesmo, tem que perder. Cada time tem o técnico que merece. E o povo sabia muito bem porque estava aplaudindo naquele momento. Por que um monólogo? Monólogo, uma forma de desabafo. Quem estava desabafando era eu. A peça toda foi escrita em 1 dia e meio. Bem, Lucas é um homem simples, um pedreiro, mais ou menos 40 anos, fanático do futebol corintiano, de corpo e alma, e que joga tudo na vida em termos de Corinthians e seleção brasileira, além de ser, evidentemente, um excelente pedreiro. Procuramos, ao dirigir ao espetáculo, nos isentar de qualquer influência da montagem feita recentemente e que foi dirigida por Abujanra, porque nós, na medida em que trabalhamos para um público de Osasco, constituído por operários e estudantes que ainda não têm uma grande afinidade com o teatro, precisamos criar para eles uma linguagem diferente, uma linguagem teatral nova. Será que eu tinha coragem de pular desse negócio aqui de cima? Eu sei lá também o que deve ser pior. Se morrer esborrachado lá embaixo ou morrer queimado. Mas pensando bem, eu acho que morrer esborrachado deve ser melhor. Eu nunca vi ninguém morrer queimado. Somente no jornal e na televisão. Mas em compensação, eu já vi mais de meia dúzia se despencar daqui de cima sem querer. Nenhum desse prédio. Graças a Deus. Mas também com quase 20 anos de trabalho, isso acaba sendo normal. A gente acaba se acostumando. Um belo dia o cara descuida. Escorrega, tropeça, quebra uma corda, cai um balancinho e aí, ó, nem é bom pensar. Eu fico todo atrapalhado só de lembrar no grito dele. Grito e barulho do corpo se esborrachando lá embaixo, ó. Barulho seco. Bum! Parece um soco na terra. Grito, barulho, depois silêncio. Ninguém mais se mexe na obra. Todo mundo sabe de ouvido o que foi que aconteceu. O povo lá embaixo corre, e a gente aqui nem olha. Mas também olhar pra quê? Aliás, tudo que a gente faz é olhar pra cima, né? Pra saber quem é que tá faltando. E às vezes tudo que a gente vê é um andame caído, um balancinho quebrado e uma corda balançando no vento. Aí, dependendo do lugar que a gente tá, a gente fica calculando que andar foi. Foi no 8º, foi no 10º, e fica sabendo mais ou menos com quem deve ter sido. E agora, José Vicente. Zé Vicente. Zé Vicente, o que tem sido o seu trabalho como dramaturgo? Meu trabalho como dramaturgo tem sido Hoje Dia de Rock, num contraponto de romantismo, onde eu coloco o problema do romantismo brasileiro, do romantismo popular brasileiro. A palavra realmente é romantismo. E tem a ver com o século XIX, tem a ver com o século das luzes, com a cidade das luzes, que ainda é Paris. O meu ponto de partida é Hoje Dia de Rock. Não sei se ainda tem a ver com o povo brasileiro, na minha cabeça eu suponho que sim. Quais são as características principais do seu trabalho como autor? Hoje Dia de Rock como ponto de partida e como ponto final, que é o assalto.
O assalto é a colocação da classe média, ou a colocação do homem urbano. Qual é o tema de O Assalto? O homem urbano. O homem dentro da estrutura urbana, envolvido pela eletrônica, pela cibernética, Bem, no Brasil ainda é eletrônica, não existe ainda, que eu saiba, o problema da cibernética. Mas, em princípio, dentro do padrão... vamos deixar a cibernética de lado, porque realmente é um problema que realmente não interessa ao povo brasileiro. Dentro do povo, para nós, como povo latino, o assalto é a colocação do homem urbano, o homem que trabalha em banco, o homem que trabalha... para mim, esse homem mediano ainda é o bancário. Qual é a história de O Assalto? É a história da troca de identidade. É a história, a história de um varredor de banco e de um bancário. O bancário dando a roupa dele de bancário, o homem de terno e gravata, para o varredor, e o varredor dando o uniforme dele de varredor para o bancário. O teatro já na minha peça é só isso, é essa troca de roupas. Por qual razão te interessa tanto a classe média como autor? Seria a síntese da minha obra. Eu escrevi uma peça, atualmente, que vai ser levada ao ar, vai ser levada à cena, com o nome de Diário Íntimo, que seria um contraponto para a obra-prima do Franz Kafka, que se chama também Diário Íntimo, e que era uma antecipação da problemática do nazismo. Bem, com o povo judaico dentro da Europa, isso aconteceu com eles em relação à Alemanha. Aqui no Brasil existe a colocação da mesma problemática. É claro que nós nunca vamos chegar ao nacionalsocialismo ou nazismo aqui dentro do Brasil. Acho que seria uma coisa assim, um sonho ridículo. Interessa para um sonhador, para uma pessoa que se coloca essa pesquisa. A minha síntese de dramaturgo seria essa peça, Diário Íntimo. O que é Hoje é Dia de Rock? É a história de um povo simples que vem do interior de Minas e encontra a máquina, o problema da máquina. E como é que esse povo reage? Ele reage dentro de uma tragédia em surdina. Você veio de onde? Eu sou mineiro. De que lugar? Eu sou de um lugar, eu sou do sudoeste de Minas, de Passos de Minas. Como é que você começou a escrever para teatro? Eu sou, na verdade, eu sou nascido, eu não sou nascido em cidade. Eu sou nascido em campo. Como é que você começou a escrever para o Teatro Zé Vicente? Eu comecei a escrever com teatro através do meu amigo, que é o Paulo Zerap. Foi ele, Paulo Zerap e Gilda Grilo. Foram os dois que se interessaram por mim. E através de Antônio Bivar, que é um grande amigo que eu tenho também. Bem, foram os três, Antônio Bivar, Paulo Zerap e Gilda Grilo. Foram eles que me introduziram no teatro e me fizeram de mim um autor. E eu me apaixonei pela profissão e consegui ganhar 2 prêmios Molière e um Golfinho de Ouro. Você vive do quê? De teatro. É possível isso no Brasil? É possível. Por incrível que pareça, é possível. De que maneira? É uma arte que apaixona o povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de teatro. Eu não sei explicar. Na verdade, quer dizer, eu não sou ator. Os atores, os profissionais da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, digamos assim, os nossos companheiros dentro da profissão, esses que estão no dia a dia, no batente da profissão, eles devem saber por que o povo gosta, devem acompanhar. Agora, eu como autor fico um pouco retirado. Mas é uma profissão que apaixona e que dá pra gente viver. Você que é autor de teatro, primeira vez que você foi ver um espetáculo, você tinha que idade? Eu tinha... Bem, o primeiro espetáculo que eu vi, que
qual foi a primeira peça? Realmente não me lembro. Foi através do Pau Zerato também, mas realmente não me lembro. Você já era adulto? Eu era meio jovem, devia ter 19 anos. Foi quando eu cheguei em São Paulo. Que, na verdade, o teatro em São Paulo ainda acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Minas Gerais você fazia o quê? Em Minas Gerais, eu era... O que eu fazia em Minas Gerais? Bem, eu fui seminarista. Estudei em seminário, a minha vocação era ser padre. Depois eu saí do seminário. Bem, eu fiz teatro no colégio. Foi lá que eu comecei, realmente foi lá. Ele já se interessou, mas lá não interessava porque, na verdade, Belo Horizonte não é uma capital nesse sentido. Ainda me interessa, quer dizer, em termos meio assim, definitivos, é Rio e São Paulo. Zé Vicente. Bom, o Zé Vicente eu acho uma pena, este homem não está escrevendo. De todos esses que eu estou te dizendo, o Zé Vicente talvez tivesse mais possibilidade de fazer um teatro universal. Universal, assim, num sentido de aprofundamento metafísico. Era o único que tinha realmente essa... Não é que os outros não têm capacidade, é que não se interessam um pouco. Ele, o grande interesse Zé Vicente, como esse seminarista que foi, era a dimensão transcendente do homem. No Assalto você já vê isso. Mas é principalmente Santidade, uma peça dele que foi proibida pelo Costa Silva e até hoje não se viu, que foi a primeira peça dele que eu li. E depois, no Hoje é Dia de Rock, um pouco menos, mas em peças não levadas, como uma sobre a Hispano-América, etc., Ensaio Selvagem também, que você vê aquele dom de mergulho do Zé Vicente. Dentro do homem, quer dizer, para dentro, como Pascal, né? Para o interior imenso que o homem tem de si mesmo e para um cosmos infinito. Quer dizer, um homem tão aberto, tão extraordinário, que infelizmente, com a quebra de 68, aquilo foi demais para a culpa do Zé Vicente, sabe? Ele estourou, ele não está escrevendo. Eu sinto muito. Você sofreu um impacto muito grande quando saiu de Minas Gerais e chegou ao eixo Rio-São Paulo? Eu sou do campo. Para mim foi um deslumbramento e um medo ao mesmo tempo. Medo de quê? Da perda da identidade, da perda do relacionamento familiar, do confronto com os outros, o problema de ter medo da miséria, de não encontrar trabalho, todo o problema que realmente a gente acaba se encontrando com a classe média, que são as pessoas que trabalham e que disputam e que brigam e que querem ter um problema da ascensão social e que no fundo não tem. Aqui no Brasil me parece que ainda não, o homem urbano ainda não tem uma identidade, uma postura assim correta de homem urbano. O Brasil, a problemática do homem urbano brasileiro é muito confusa, porque o Rio de Janeiro é uma cidade praiana e coloca o problema do homem urbano lá. E São Paulo, que é um planalto, é uma cidade isolada, sem mar, é colocado também a problemática do homem urbano. Agora, quem é ele, eu não sei. A luz está muito forte, Leila? Não, tá bem. Tá bem? Vamos conversar um pouco sobre o teu trabalho. O que tem sido a trajetória dos teus textos ao longo da tua carreira como dramaturga? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes da minha dramaturgia é o lado feminino mesmo. É a condição feminina que eu falei no meu teatro.
Antes eu não gostava de assumir muito isso, porque em 69 havia um preconceito muito grande, era considerado assim uma coisa secundária esse tema da mulher, e não dava status. Mas hoje eu tenho assim a maior alegria em assumir esse meu lado, e principalmente porque a consciência feminina foi uma das coisas que realmente aconteceram nesses anos todos, e não foram muitas coisas que aconteceram. E eu me sinto muito ativa e participante dentro desse processo. É muito gratificante você perceber que o seu trabalho realmente está funcionando, está mexendo um pouco com as pessoas e você está recebendo de volta. É isso. Seu primeiro texto, Fala Baixo, Senão Eu Grito. Quais as características dele? Bom, Fala Baixo, Senão Eu Grito, na época eu falava assim que era sobre a classe média e tudo mais, queria realmente fugir um pouco do problema da mulher, mas ele é basicamente um exorcismo. Eu procurava exorcizar a formação e o condicionamento da mulher, principalmente brasileira. E esse ano, 69, foi um ano muito importante na vida da mulher, no mundo inteiro. Muitas coisas estavam acontecendo, aliás, desde o começo da década, em 65 e 6. E o artista geralmente tem antenas que captam, não? Essas coisas todas. A gente se liga uns nos outros. E eu tenho a impressão que por isso que a peça teve muito sucesso, não só aqui no Brasil, como lá fora, também no exterior. Texto, Fala Baixo, Senão Eu Grito. Autora, Leila Assunção. Eu vou trabalhar amanhã. Eu vou trabalhar amanhã. Eu não posso ser descontada. Eu não posso ser descontada. Eu vou. Eu não posso ser descontada. Está quase pronto. Está quase pronto. Meu apartamento. Meu apartamento. Valeu a pena. Valeu. Faz 5 anos que eu pago. 5 anos. Desde que eu nasci. Faz 5 anos que eu pago. Trabalhando das 7 às 7. Sem comprar nada. Isso mesmo. Mas valeu a pena. Valeu a pena, meu filho, valeu a pena. Meu futuro garantido. É segurança. Kitnet? É apartamento do mesmo jeito. E é meu. Tem banheiro, cozinha. Uma. Quadrado? Uma pia. Quadrado? Redondo? 3 por 5. Retangular. 3 por 5. Branco? Cinza? Branco. Vou pintar de branco. Todo de branco. Vai dar de flores. Sempre. Flores. Cheio de flores. Flores que durem. Que não murchem. Coroas de flores. Coroas de flores. Aqui já, Mariazinha Mendonça de Moraes. Roda Cor-de-Roda. Em Roda, que eu montei em 75, eu consegui, de novo, um sucesso grande. Eu acho que também porque, novamente, eu levantei a problemática feminina num ano que também foi muito importante para a mulher no mundo inteiro, só que dessa vez eu procurei as saídas, possíveis ou não, para a mulher depois exorcizada. Era uma peça muito agressiva, muito divertida, eu gosto muito da forma dela. Aliás, antes de 65, essa problemática eu levei para a televisão também, em casos especiais que eu fiz na TV Globo, numa novela que eu escrevi em 73, acho, não me direito, na Record. E agora, mais ultimamente, ano passado, no Malo Mulher, que eu fiz para a Globo. Antes da Roda, eu montei uma peça também, Amanhã Era de Manhã,
no Rio de Janeiro, onde eu tentava passar assim, a minha experiência de contracultura. Na minha casa, eu só nunca imaginei aqui. Olha aqui, olha. Eu tô olhando, bonitão, o que há? Não, fique tranquilo que nós duas já nos apresentamos. Quem eu não fui apresentada pra ninguém. Quando quem era secretária, auxiliar, boy, o que ela é? Olha, eu faço isso, você sai um pouquinho, porque eu tenho uma... Imagina, deixa ela aí. Uma presença tão linda enfeitando o nosso lar. Quer tomar um cappuccino? Não, Não. Sim. Cuba. Naftalina com potássio. Eu vou lá, chefe, de coisa muito séria. Mais uma vez eu vou entender, não é? Meu Deus do céu, uma dona dessa. Olha esse pão tão gostoso, tão musculoso. Você só podia gamar mesmo, Marieta. Vocês dois foram um par perfeito para as areias de Bertioga. Nós estamos vendo aí uma Folha de São Paulo com uma grande manchete. Sou feminista da fome do terceiro mundo. O que é isso? Sou feminista, é isso que está na manchete mesmo. Quando eu falo da mulher, eu falo da mulher brasileira, da mulher que eu vivo. Eu falo de mim, eu falo das pessoas que eu conheço, da mulher operária, da mulher de classe média também, e principalmente porque, quer dizer, essa fome também não é só, são vários tipos de fome. Não tem muito a ver com a mulher americana que já está num outro estágio, não? Quer dizer, agora a gente vai, me parece, vai se dirigir para esse outro estágio também. Mas sempre tem uma diferença de 10, 15 anos dentro do processo. É isso. Leila Assunção. A Leila, eu acho que, ela diz que escreve com útero, eu acho que a Leila é visceral, sabe? Ela coloca, ela é um pouco verborrágica. Quer dizer, mas ela é criativa de um modo extraordinário. Veja a Cuca de Caiamorá, que ninguém consegue nem montar de tão criativa que é a coisa. A Leila é para o século XXI. Agora, ao mesmo tempo, ela tem esse fala baixo, ela tem agora, vem aí, brilhantes e não sei o que. Emoções clandestinas. Que vai ser uma coisa de estourar, porque ela tem um senso de humor, aquela mulher, corrosivo. É uma coisa extraordinária. Eu acho que quando ela corta a verborragia, que ela corta, né? Que ela escreve assim prolixamente, como um rio caudaloso. Aí ela senta e corta. Aí fica muito bom. Vejo um vulto na janela, me acordam que eu sou donzela. Essa é a minha primeira peça. Escrevi em 1963, 64, uma visão feminina do golpe 64. Eu escrevi, engavetei, porque na época era um tipo de diário que eu tinha. De repente eu achei que era importante montar também, porque eu montei agora em 1979, no momento em que estava todo mundo olhando para o passado, e levantando e revendo o passado para poder andar para frente, e foi isso que eu fiz. Está em cartaz no Rio de Janeiro. Está em cartaz no Rio de Janeiro. O que é exatamente Vejo um vulto na janela? Vejo um vulto é um registro, apenas. Na época, eu nem estava percebendo que eu estava fazendo isso, porque eu fazia esse diário e eu já escrevia em forma de diálogo. Eu estava fazendo USP, mais ou menos autobiográfica, e eu registrava tudo que acontecia, a minha perplexidade chegando em São Paulo, vinda do interior, os valores que vão mudando. E depois de alguns anos é que eu vi que eu falei, nossa, eu registrei o golpe, e de uma forma eu acho que única, diferente, que não vão estar nos livros, que não vai estar nos livros, porque eram as moças dentro do pensionato, sem saber o que estava acontecendo, e de repente manipuladas pelas pessoas que fizeram o golpe. A senhora se esqueceu que o Roberto é militar? A vida de militar no Brasil não tem sangue não, Carminha. Você vai ser muito feliz. Eu também não me queixo com esta minha casa, que foi de minha família. Foi casa colonial, sabia? Uma chácara linda. As moças andavam de charrete, flores, árvores seculares, semiperunas, flamboyantes, jacarandás.
Esta casa foi tudo. Foi casa de engenho, de café, de bandeirantes. Esta casa é o próprio Brasil. Esta casa é minha família. Foi por isso que quando meu italiano enriqueceu, eu fiz questão de comprá-la e jogá-la na cara dos meus que me rechaçaram. Mas tudo isso já faz tanto tempo, dona Leopoldina. A senhora devia ficar de bem com eles. Jamais! Orgulho de estirpe. Eu prefiro não ter dinheiro para reformá-la e passar vexame com... Imagine, dona Leopoldina, meu sogro achou a casa em excelente estado. Ai, verdade. Maria! Cecília! Tem homens aqui no pensionato! Estão lá no portão com a Joana, acho que estão procurando a Antônia. E acho que vão entrar no pensionato. Olha lá, o carro é escuro. Homens, os três. O carro é escuro, mas não conheço a marca. Entraram no jardim, mas é histórico. Homens do pensionato. Estão procurando a Antônia. Ô, mãe Angélica, vai lá pra saber quem são. Não, eu tenho medo, eu não conheço eles. Não, você espia pra saber quem são. Não, eu tenho medo, eu não sei como falar com homens aqui no pensionato. Vai perante, escuta pra saber quem são. De uma parte, eu estou satisfeita com a minha produção. Eu tenho escrito bastante e acabei de escrever uma peça que chama-se Emoções Clandestinas, que é sobre as emoções todas clandestinas que a gente vivenciou, tudo proibido, escondido, sexo, política, amor, humor, erotismo, tudo reprimido, escondido, proibido, clandestino mesmo. Mas é principalmente um tema sobre a mais clandestina de todas, que é a entrega. É sobre a repressão e o medo da entrega. Isso principalmente dentro de uma relação homem-mulher, que é um tema que sempre me fascinou. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens. De vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens. De vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Arranca a vida, estufa a vela, me leva, leva longe, longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Toquei na ferida, nos nervos.